João 12, a partir do versículo 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Por isso disse Isaías, porque viu, ou melhor, isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pela manhã, na escola bíblica dominical, nós temos falado sobre a soberania de Deus na salvação dos homens. De fato, a salvação é uma obra da graça de Deus. A fé é um dom de Deus. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, a salvação não é por causa das nossas obras, não é por causa de qualquer coisa que nós possamos produzir, mas é uma obra inteiramente da graça de Deus. Mas, embora seja um fato que a salvação é obra da graça de Deus, também é um fato que nem todos são salvos. Nem todos se entregam pela fé a Jesus Cristo. E por quê? Por que as pessoas não se entregam pela fé a Jesus Cristo? Veja que mesmo entre aqueles que puderam ver, ouvir, tocar em Jesus, nem mesmo aqueles que estiveram presentes ali fisicamente com Jesus, mesmo entre eles havia os incrédulos. Aliás, a maioria deles eram incrédulos. Será que foi por falta de ensino que eles se mantiveram incrédulos? Não, com certeza não. Jesus ensinou publicamente, em diversos lugares de Israel. Ninguém tinha desculpa de não ter ouvido a voz de Jesus. Será que foi por falta de evidências? Também não. Porque Jesus realizou diversos sinais. Ele realizou curas, ele realizou milagres, ele fez coisas inimagináveis. Então eles não se mantiveram incrédulos por falta de evidências. Será que foi por falta de tempo? Jesus passou assim rapidamente e não deu tempo de todo mundo conhecê-lo, todo mundo ouvir, todo mundo ver quem era Jesus? Também não. E o ministério de Jesus em Israel, o ministério público durou 3 anos. Israel é bem pequenininho, não sei se você já viu, mas é um espaço muito pequeno no mapa. Certamente a fama dele circulou ali por toda aquela região, não só de Israel, mas muito além disso. Os presbiterianos têm a tendência de responder imediatamente a essa questão que eu levantei anteriormente. Por que as pessoas não se entregam pela fé a Jesus Cristo? Os presbiterianos têm a tendência de responder imediatamente o seguinte: muita gente não se entrega pela fé a Cristo porque Deus não escolheu a todos. Isso é verdade. Deus não escolheu a todos. Mas essa não é toda a verdade. Toda a verdade inclui dizer
que as pessoas não creem porque voluntariamente não querem crer. Porque estão mortas nos seus delitos e pecados. Que estão incapazes de enxergar a glória de Deus na face de Cristo. A Bíblia contém muitos textos que colocam sobre o homem toda a responsabilidade por sua incredulidade. E este texto que nós acabamos de ler é um desses textos. A incredulidade do homem não é culpa de Deus. Toda a responsabilidade da sua própria incredulidade é do homem. Nessa mensagem, nós não vamos falar como a gente sempre gosta de falar sobre a soberania de Deus na salvação. A ênfase desse texto e da nossa mensagem de hoje recai sobre a total responsabilidade do homem por sua incredulidade. E a primeira coisa que nós vamos ver está no versículo 37. A incredulidade é indesculpável. A incredulidade é indesculpável. Versículo 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Nós podemos nos lembrar aqui do contexto do capítulo 12 mesmo. No início do capítulo 12, Jesus vai para Betânia, indo a caminho de Jerusalém. Betânia está no seu caminho, ele vai lá, ele janta com Lázaro e suas irmãs. E este Lázaro, que está jantando com ele, foi anteriormente ressuscitado dos mortos. E isso faz com que muita gente vá até Jesus e vá também até Lázaro para constatar isso. Então os religiosos estão atrás dele, eles querem matar Jesus e querem matar Lázaro também. E Jesus está indo para Jerusalém porque está chegando a sua hora. Ele está indo para a festa da Páscoa, e é justamente no contexto da festa da Páscoa que ele vai ser crucificado. Depois desta janta, desta ceia ali junto a Lázaro e suas irmãs, ele então se dirige para Jerusalém e é recebido por uma multidão que estende ramos de palmeiras e clama: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E ele então entra na jogada, pede para trazer um jumentinho e entra ali em Jerusalém sobre um jumentinho. Ele aproveita aquela situação para mostrar que ele é o cumprimento daquela profecia dada por Zacarias. E quando ele está nesse contexto, aparecem ali alguns gregos que querem falar com ele. Veja, pessoas de fora de Israel chegam e querem falar com Jesus, querem conhecer Jesus. E aí André e Filipe vão comunicar a Jesus que tem uns gregos que querem conhecê-lo. E aí quando Jesus ouve isso, ele imediatamente fala, está no versículo 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele então se refere ao momento da sua morte, ao momento em que ele vai entregar a sua vida na cruz, o momento em que ele vai ser levantado da terra e com isto vai atrair todos a si mesmo. E ele então segue um discurso falando sobre isto. E então a multidão fica achando esquisito isso, porque, como assim? Nós ouvimos na lei que o Messias, o Cristo, vai permanecer para sempre. Nós estamos dizendo que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Cristo, o Senhor está dizendo que o Senhor vai ser levantado. Como assim? Eles entenderam que ele se referia à morte. E ele, na verdade, não responde a esse questionamento. Ele simplesmente diz, olha, aí no versículo 35, ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Enquanto tendes a luz, crede na luz,
para que vos torneis filhos da luz. E então se retirou e ocultou-se. Mas mesmo com tudo isso que eles viram e ouviram, eles se mantiveram incrédulos. A incredulidade não encontra justificativas na lógica. A incredulidade tem suas raízes na disposição do coração. Um coração indisposto para Deus jamais produzirá confiança em Deus, por mais evidências naturais ou até mesmo sobrenaturais que possam lhe ser apresentadas. Um coração endurecido, um coração indisposto para Deus, não vai crer, por mais evidências que possam ser oferecidas. Jesus fez muitos sinais na presença de todo o povo, e mesmo assim não creram nele. Não creram. Eles não estavam crendo em Jesus, mesmo depois de tudo. Havia má vontade constante e progressiva em aceitar Jesus com fé. Embora um grupo relativamente grande de pessoas demonstraram crer em Jesus Cristo, como a gente viu na entrada recente dele em Jerusalém, toda aquela cena dele entrando triunfalmente ali, né? O fato é que o povo de Israel, em geral, resistiu fortemente aos sinais que ele ofereceu. E por que resistiram às evidências fáticas? Por que resistiram à pregação convincente de Jesus? Porque eles eram rebeldes. Eles eram teimosos. Eles eram insubordinados a Deus. Não havia no coração deles o desejo genuíno e sincero de conhecer Deus e se relacionar com Ele humilde e piedosamente. Eles não queriam nada disso. Eles tinham seus próprios reinos para cuidar. Eles tinham suas próprias vontades para satisfazer. Eles tinham sua própria honra para buscar. Mas veja, a gente não pode conceber a ideia de que Jesus estava o tempo todo ali oferecendo sinais e ficando na torcida para que eles crescem nele. Não. Jesus sabia o tempo todo que nem todos creem. E aí nós vamos para o segundo ponto. A incredulidade foi anunciada previamente. Versículo 38 e 41. O profeta Isaías, cerca de 600 anos antes da encarnação de Jesus, viu a glória de Cristo. Recebeu a revelação divina a respeito dele e falou dele para o povo. Isaías, 600 anos antes da encarnação de Cristo. E ele igualmente recebeu a revelação de que as pessoas que o ouviriam, que ouviriam a sua pregação, não iriam crer. E mais, ele recebeu a revelação de que mesmo quando o próprio Redentor fosse colocado diante dos olhos das pessoas, ainda assim, não fariam caso dele e o desprezariam. Observe bem o que Isaías disse, está aí no versículo 38. Senhor, quem creu na nossa pregação? Palavras. E aqui foi revelado o braço do Senhor, ou seja, os atos poderosos do Senhor. Em outras palavras, Isaías está dizendo assim, olha, Senhor, todos puderam ouvir e ver os poderosos feitos do Senhor, mas mesmo assim não confiaram em Ti. Não faltou evidências. Eles estão indesculpáveis, como vimos no primeiro ponto. E é exatamente isso que aconteceu no tempo de Jesus. Todos puderam ouvi-lo e vê-lo durante 3 anos e mesmo assim não creram. Israel se manteve rebelde contra Deus, mesmo tendo presencialmente o próprio enviado de Deus, como foi profetizado por Isaías.
E diante dessa rebelião contumaz por parte de Israel, como Deus, que é justo, como Deus, que é santo, poderia agir? Diante dessa rebeldia, dessa incredulidade tão intensa e progressiva no meio do povo de Israel, o que Deus poderia fazer? E aí nós vamos para o terceiro ponto. A incredulidade do homem é agravada como punição divina. É isso que o texto está dizendo. Veja, versículo 39 e 40. Por isso, por não terem crido na pregação, por não terem crido nos atos poderosos do Senhor, por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. A incredulidade, meus irmãos, é o pior dos pecados que o homem pode cometer. Como assim? Não é o homicídio? Não é o adultério? Não. Porque todos estes pecados não são cometidos sem antes haver incredulidade. Na verdade, é a incredulidade que produz todos os pecados. E se você analisar bem o primeiro pecado, você vai ver ali a incredulidade. Porque Deus, com a sua palavra, falou para os nossos primeiros pais: comam livremente de todos os frutos, mas deste fruto, do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. É claro que eles quiseram ser como Deus, é claro que houve uma série de pecados amarrados, mas foi porque a serpente colocou em xeque a palavra de Deus, e eles então duvidaram da palavra de Deus, e todos os outros sentimentos surgiram no coração deles, e eles então desobedeceram ao Senhor. A incredulidade é o pior dos pecados que o homem pode cometer. Paulo disse na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, ouça bem, que o Senhor Jesus vai se manifestar com os anjos do seu poder, em chama de fogo, e vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao seu Evangelho. E diz mais, diz que estes que não obedecem a Deus, que não obedecem ao Evangelho, estes sofrerão penalidade de eterna destruição e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Mas espera aí, a única coisa que eles fizeram foi não conhecer a Deus e não obedecer ao Evangelho? Sim. Exatamente. Estes que não conhecem a Deus, estes que não obedecem ao Evangelho de Jesus, serão gravemente punidos no dia final. Mas e antes disso? Antes disso eles são punidos, sabe como? Com maior dureza no coração ainda. Porque Deus agrava a condição daqueles que são incrédulos, que se mantêm rebeldes contra Ele. Alguém disse que aqueles que por vontade própria se endurecem são ainda mais endurecidos. Por serem rebeldes contumazes, não crendo nas palavras e nos atos de Cristo. Diz o verso 40, que a gente acabou de ler, que Deus agravou ainda mais a situação deles, cegando seus olhos, endurecendo os seus corações, para que não vejam,
não entendam, nem se convertam e nem sejam curados. A culpa da incredulidade nunca é de Deus, mas um Deus justo, um Deus santo, ele condena justamente o pecado. Na carta aos Romanos, capítulo 1, Paulo diz assim, que Deus manifesta a sua ira contra toda impiedade. Sabe o que é impiedade? É não viver pela fé. Deus manifesta a sua ira contra toda impiedade e perversão dos homens. Isso no versículo 18. No versículo 24, diz que os homens, por terem conhecimento de Deus e por não glorificarem a Deus, sabe o que Deus faz? Deus agrava a situação deles, entregando-os à imundícia. No versículo 26, o que Deus faz com aqueles que mudam a verdade de Deus em mentira? Deus os entrega a paixões infames. Aí, é a palavra de Deus. Então, a punição dos incrédulos não é apenas algo reservado para o dia final. A punição dos incrédulos acontece agora. Por que muitas vezes nós vemos pessoas se autodestruindo? Porque Deus está pesando a mão sobre eles, agravando a condição que eles mesmos querem estar. A resposta de Deus à rebeldia humana é o agravo dessa condição. Eu acho que é mais ou menos fácil a gente entender isso com uma ilustração. Qual que é a melhor coisa? Veja bem, pense comigo. Qual que é a melhor coisa que a sociedade pode fazer por aqueles que cometem crimes? Qual que é a melhor coisa que a sociedade pode fazer por aqueles que cometem crimes? Não é prendê-lo? É a melhor coisa. Prendê-lo. Por quê? Porque prendendo-o, a sociedade está impedindo que ele faça mais coisas erradas e assim destrua a sua própria vida e a vida dos demais. É uma coisa muito boa prender criminosos, porque isso faz bem para eles e faz bem para toda a sociedade. A prisão é a melhor coisa que pode acontecer na vida de criminosos contumazes. Mas pense agora no contrário disso. Qual é a pior coisa que a sociedade pode fazer por aqueles que cometem crimes? Não é deixá-los à solta? Deixá-los que sigam o seu próprio coração? Deixar que eles façam livremente aquilo que eles querem? Sim, é a pior coisa. Porque deixando solto um criminoso, ele vai cometer ainda mais crimes. E com isso ele vai se autodestruir. E vai destruir também a vida de outras pessoas. A liberdade é a pior coisa para a vida de um criminoso contumaz. Isso nos ajuda a entender que quando Deus endurece o coração dos incrédulos, Ele está na verdade punindo-os. Ao dar maior liberdade para a incredulidade, Deus está pesando a mão sobre a humanidade. Quando Deus faz pelos homens o que eles realmente desejam em seus corações pecaminosos, Deus está punindo-os. E há alguma maldade nisso da parte de Deus? Por que Deus não muda o coração de todos os incrédulos, ao invés de cegar seus olhos, ao invés de endurecer os seus corações? E aí é onde muita gente vai questionar Deus. Se Deus é bom, por que Ele não muda o coração de todos os incrédulos então?
A resposta eu creio que é muito simples. É porque Deus é santo. É porque Deus é justo. E o pecado da incredulidade merece justa punição. Alguém poderia ler esses versos 39 e 40 e concluir que a incredulidade é causada por Deus. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que essa é a punição apropriada e justa de Deus ao grave pecado da incredulidade. Quem comete o pecado? O homem. E Deus o pune, agravando a sua condição. É isso que o texto está dizendo. Não são coitadinhos os que não creem. São inimigos de Deus enquanto assim permanecem. Essa é a realidade. Estão voluntariamente sob a ira de Deus porque desviam o rosto do Salvador. Deus não é culpado pela incredulidade de ninguém. E também não é obrigado a infundir fé no coração dos rebeldes. Se Ele o faz na vida de alguns, é por sua livre e soberana graça. Vimos que a incredulidade é indesculpável. Vimos que a incredulidade foi anunciada previamente. Vimos que a incredulidade é agravada como punição divina. E agora, por fim, vamos ver nos versos 42 e 43 que a fé escondida é tão grave quanto a incredulidade. Vou repetir. A fé escondida é tão grave quanto a incredulidade. Versículos 42 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. No tempo de Jesus, a grande maioria se manteve incrédula, mas uns poucos creram de maneira velada, escondida. E estes estavam no meio ali dos incrédulos e não queriam ser descobertos. Diz o texto que muitos dentre as próprias autoridades judaicas, assim como Nicodemos, lá do capítulo 3, que foi conversar com Jesus à noite, escondido dos demais, muitos deles creram, mas não confessavam isso publicamente. Eles tinham reservas. Eles não queriam passar vergonha diante dos amigos, diante dos familiares, diante dos colegas ali de trabalho. Eles amavam a glória que vem dos homens e com isso eles desprezavam a glória que vem de Deus. E você acha que o pecado destes covardes é menor do que o pecado dos incrédulos contumazes que a gente acabou de falar? Não. Os covardes são postos na mesma lista dos incrédulos, dos abomináveis, dos assassinos, dos impuros, dos feiticeiros, dos idólatras e dos mentirosos, em Apocalipse 21:8. E lá é dito que a parte que lhes cabe, de todos estes, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os covardes, que creem, mas não ousam confessar isso publicamente, não podem se sentir confortáveis nessa situação. Jesus disse o seguinte, Mateus 10:32, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É sério isso? O apóstolo Paulo afirma que tanto a fé no coração, como a confissão verbal e pública,
de que Jesus é o Senhor de sua vida são necessários para a salvação. Vou repetir. Paulo afirma, capítulo 10 de Romanos, versículo 9, que tanto a fé no coração, como a confissão verbal e pública de que Jesus é o Senhor da sua vida são necessários para a salvação. Não adianta crer sem confessar. Também não adianta confessar sem crer sinceramente no coração. As duas coisas são importantes. Não há fé salvadora no coração sem uma confissão verbal, pública, diante dos homens. Se você é um incrédulo como Tomás, ou se você é um crente, mas se esconde entre os incrédulos, você está em apuros. Mas a esperança na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você trocar a glória dos homens pela glória que vem de Deus, se você abrir os seus ouvidos para a voz do Salvador, se você abrir o seu coração para as muitas evidências naturais e sobrenaturais da graça de Deus, a esperança, se você crer nele com o seu coração e verbalizar com a sua boca a sua inteira submissão ao seu senhorio, a esperança para você. A promessa de Deus é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E invocar significa chamar com a voz. Chame o Senhor, clame ao Senhor, invoque ao Senhor, agora é a hora. O tempo oportuno é hoje. Hoje pode haver salvação na sua vida, se você crer no Filho de Deus. Vamos orar. Pai de amor, olha para nós, pobres e miseráveis. Somos incapazes de crer, senão pela poderosa obra do Teu Espírito. Há quem ainda se mantenha incrédulo ou temeroso de confessar publicamente a sua fé aqui nesta hora. A estes, ó Deus, derrama maior graça e habilita-os a responder com fé genuína as muitas evidências do Teu poder e da Tua misericórdia. Faz-nos todos olhar para Jesus Cristo e sermos atraídos a Ele. Resgata-nos da nossa incredulidade e covardia. Afasta de nós a Tua ira, abre os nossos olhos e quebranta o nosso coração. Salva-nos, ó Deus, por Tua misericórdia, por amor do Teu Filho.